Olá, começa agora o Catálogo Acadêmico, o programa que mostra os cursos de graduação e pós-graduação do campus da USP de Bauru. No programa de hoje você confere o mestrado e doutorado na área de endodontia da FOB. A endodontia é a área que estuda a estrutura interna dentária e os problemas que a afetam. A pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru tem o programa Stricto Sensu de Endodontia. Nesta área de concentração são oferecidas 8 vagas de mestrado e 8 de doutorado. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o professor Marco Antônio Húngaro Duarte, que é o coordenador da área de endodontia da pós-graduação. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite e eu queria saber um pouco mais sobre a formação do senhor. Eu que agradeço o convite. Com relação à minha formação, eu me graduei aqui mesmo pela Faculdade de Odontologia de Bauru em 1991. Durante 2 anos pós-graduação, eu fiquei no Centrinho, na residência de endodontia, e em 1994 eu ingressei no mestrado na área de endodontia aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, tendo terminado em 1997, e no mesmo ano eu iniciei também o doutorado na área de endodontia aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru. Após o doutorado, durante também o mestrado e o doutorado, eu ingressei como docente na Universidade Sagrado Coração, onde eu fiquei por 15 anos como docente da área de endodontia. E também, em 2002, iniciei a docência na Faculdade Integrada de Santa Fé do Sul, que é no curso de odontologia, onde fiquei também até 2009. Em ambas as instituições eu saí em 2009 para ingressar aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru como docente, o qual eu estou exercendo na área de endodontia, e em 2010 eu fiz minha livre docência também. Professor, o que é endodontia? A endodontia, ela é a área dentro da odontologia que cuida das enfermidades, da prevenção e da cura das enfermidades que envolvem a parte interna do dente, que é a polpa, né, o nervo, como o pessoal comenta, e também as repercussões que ocorrem para a região periapical, em volta do dente, na região da extremidade do dente. Existem essas enfermidades, qual o grau delas? O senhor pode exemplificar algumas para a gente? Sim, no caso, existe as enfermidades dentro da endodontia, elas podem ter uma parte crônica, tá, que seria assintomática, e aquelas enfermidades agudas, que aí leva a dor, a sintomatologia por parte do paciente. Dentro do dente, do tecido da polpa, existem as pulpites, certo? Que aí leva a dor, que é uma das razões que leva o paciente a procurar o consultório. E na parte apical, existe quando essa polpa morre, ocorre a mortificação dela, ocorre a invasão por micro-organismos, bactérias, fungos ou até vírus, que começam a agredir a região periapical. Dependendo do nível de agressividade e também da resistência do paciente, essa repercussão para o osso apical em volta do dente pode ser de forma crônica, uma lesão destrutiva óssea, mas assintomática, ou aguda, de destruição rápida, que leva à formação de abscesso, de pus e leva à sintomatologia por parte do paciente. Pode ser mais grave que isso, professor? Em algumas situações, sim. Então, às vezes, em alguns pacientes que podem estar debilitados sistemicamente, esse quadro agudo, tá, dependendo da região do dente que é atingido, se for maxila ou mandíbula, no caso de mandíbula, pode ocorrer esse pus de drenar para a região do pescoço, tá, formando uma alteração que nós chamamos de angina de Ludwig, que pode vir até levar o paciente ao óbito. Professor, todos os alunos que saem da graduação, eles já saem aptos a exercer a endodontia? Sim, exerce a parte básica, tá? Principalmente no tratamento endodôntico de dentes anteriores, unirradiculados. Já na parte de dentes posteriores, como os molares, que são dentes de maior complexidade, aí requer depois uma pós-graduação, principalmente em nível de especialização. Certo, professor. Professor, a endodontia, ela conversa com outras áreas? Como que funciona? Sim. É uma área que depende da interdisciplinaridade. Como nós falamos, existe o envolvimento das básicas, né, da microbiologia, da histologia, da patologia, que está envolvido, né, principalmente para o entendimento dessas enfermidades e ajuda
no delineamento até dos protocolos a serem seguidos. Então hoje, dentro da odontologia, também a endodontia faz parte desse campo, a interdisciplinaridade é muito importante. A gente sabe que tem uma área de concentração específica de patologia bucal. Qual que é a diferença assim, com a endodontia? A endodontia, ela trabalharia mais na parte clínica, tá? Do tratamento de canal das enfermidades, como eu falei, da pulpite, do abscesso. A patologia, ela cuida da parte mais microscópica, tá? Dos exames microscópicos, tudo, não só da área de endodontia, mas das outras áreas. Então seria um estudo para ajudar, não tanto na endodontia que você consegue o bom diagnóstico dessas enfermidades clinicamente, mas a patologia bucal, ela exerceria um papel importante, às vezes em casos de tumores, tá? Para ajudar no exame microscópico e se definir os tumores. Professor, aqui é um programa e a endodontia é uma área de concentração. No próximo bloco, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é o histórico para ter se tornado essa área de concentração. Vamos para um breve intervalo e o catálogo acadêmico volta já. É um curso que é muito completo, né? Porque tem a parte clínica, a parte de docência e a parte de pesquisa, que está muito forte também. O departamento está com um número de publicações internacionais muito grande. Estamos de volta com o catálogo acadêmico, hoje recebendo o professor Marco Antônio Húngaro Duarte, que é o coordenador de endodontia do Programa de Ciências Odontológicas Aplicadas da FOB. Professor, no outro bloco a gente falou que é uma área de concentração. O que significa ser uma área de concentração, professor? Porque assim, antes de se tornar área de concentração, era uma área específica, à parte, como eram todas as áreas dentro do programa de pós-graduação da odontologia aqui da FOB. Só que hoje, de acordo com as diretrizes da CAPES, existem algumas regras a se cumprir para um programa ser bem avaliado. Uma delas é que o programa tenha pelo menos 10 docentes no corpo permanente com produção científica relevante. Então, isso na maioria das áreas aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru, isso não seria possível. Por exemplo, na endodontia mesmo, nós somos em 5 docentes. Esses não cumpririam essa meta. Então, o programa sempre seria mal avaliado. Então, uma saída foi a fusão dos programas numa área de concentração única, chamada Ciências Odontológicas Aplicadas, e aí as áreas específicas de concentração. Então, tem as áreas de endodontia, de reabilitação oral, de odontopediatria, de ortodontia e saúde coletiva, de patologia bucal, de estomatologia e biologia oral. Então, com isso, pode se contemplar as diretrizes que a CAPES exige. Esse programa, como Ciências Odontológicas Aplicadas, iniciou-se em 2010, melhor dizendo, e vai ter a primeira avaliação agora do triênio, no final, agora em 2013. A endodontia antes era um programa separado? Como que funcionava? Sim, era um programa específico. Ela começou por volta ali da década de 80, tá, com uma área específica, e teve a formação. Eu mesmo, quando eu cursei, ela era uma área específica, não uma área de concentração. Como eu falei, com as novas diretrizes da CAPES e as exigências, então ela passou para a área de ser área de concentração dentro de um programa a partir de 2010. Muda alguma coisa, professor? Não, porque antigamente a gente tinha o programa de odontologia, a área endodontia. Tá? Hoje é Ciências Odontológicas, o programa, mestre em Ciências Odontológicas, a área de concentração em endodontia. As disciplinas praticamente são as mesmas, claro que houve uma reestruturação pequena, mas dentro da nossa área o aluno faz disciplinas conexas, aqui são algumas essenciais, como a parte
de bioética, de ética, a parte de estatística, que é a metodologia científica, e depois ele desenvolve as disciplinas específicas na endodontia. Nessas áreas conexas, tudo os alunos de todas as áreas frequentam. Tá? E depois eles vão desenvolver especificamente aquelas disciplinas afins de cada área de concentração. Professor, pelo que deu para perceber, a endodontia é uma área muito ampla. Quais são as linhas de pesquisa dessa área? Nós trabalhamos muito na parte de propriedades físicas, químicas e biológicas, que envolvem os materiais utilizados em endodontia, no diagnóstico e prognóstico em odontologia e depois específica, numa área específica de procedimentos e estudo da microbiologia envolvida na endodontia e também a parte de procedimentos clínicos e cirúrgicos que envolvem a terapia endodôntica. Professor, há possibilidade de estrangeiros participarem do curso? Sim, nós temos, na verdade, quando se abre os editais para a seleção dos candidatos, se abre o edital primeiro para estrangeiro, que ele se inscreve. Agora, para ele ingressar dentro do programa, ele necessita solicitar uma bolsa que chama PEC-PG. Se ele for contemplado, ele pode ser. Caso ele não seja, ele tem que concorrer com os alunos brasileiros aí na seleção específica desses alunos brasileiros. Professor, a gente tem um depoimento no site da FOB do professor Carlos Alberto Spironelli Ramos, Sim. que ele é consultor nos Estados Unidos Sim. atualmente, e ele cursou na área de endodontia, Sim. o mestrado e doutorado entre 91 e 98. Sim. E ele elogia bastante os laboratórios, que na época eram de um nível muito alto Sim. para aquela época. Sim. Isso continua, professor? Sim, e melhorou. Melhorou, porque hoje dentro da nossa área, dentro do nosso departamento de endodontia, nós temos um laboratório específico para os estudos de microbiologia, tá, que é coordenado pela professora Flaviana Bombarda de Andrade, que é também docente do departamento. Nós temos um microtomógrafo, que hoje é uma tecnologia para pesquisa de ponta, tá, para se avaliar estudos de anatomia, de preparo, de retratamento do canal radicular. E nós temos 2 microscópios eletrônicos de varredura, um para trabalhar com amostras metalizadas e outro que trabalha com amostras não metalizadas e também faz microanálise de elementos. Temos também um estereomicroscópio, com isso se estruturou bastante. Além desses equipamentos específicos que nós temos lá no departamento, nós temos o CIP aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, também com microscópios de pontas, destaca-se o microscópio confocal a laser, o qual a gente tem trabalhando bastante, principalmente numa linha do departamento, naquela linha de microbiologia, que seria o estudo de substâncias e medicamentos sobre a ação dos micro-organismos, tanto na forma de biofilme, que é uma organização que os micro-organismos possuem de maior resistência, como também nas infecções intradentinárias. Isso faz muita diferença numa pós-graduação, né, professor? Sim, porque o aluno, além dele vir à pós-graduação e se desenvolver como docente, que é o que a gente também prepara o aluno, nós também, ele aprende o desenvolvimento dessas metodologias para orientar futuros alunos de graduação até de pós-graduação na instituição que esse aluno futuramente vai se inserir. Professor, vamos fazer mais um breve intervalo e depois vamos falar um pouquinho, quem quiser se inscrever, como proceder. Sim. O catálogo acadêmico volta daqui a pouco. O curso de mestrado aqui dentro da endodontia é um curso bastante voltado para pesquisa e para formação para a prática docente. Então, a gente trabalha desde quando entra no curso já voltado para essa formação. Também para uma formação clínica, porque o docente ele necessita de uma formação clínica.
Estamos de volta com o Catálogo Acadêmico, hoje recebendo o professor Marco Antônio Húngaro Duarte, que é o coordenador da área de endodontia da pós-graduação da FOB. Professor, o senhor falou um pouquinho no bloco anterior sobre bolsas para estrangeiros. E para os alunos brasileiros, existem bolsas? Sim, nós temos dentro da nossa área de concentração de endodontia disponível 4 bolsas do CNPq e 4 bolsas da CAPES. Além disso, nós sempre mandamos projetos para tentar concorrer e tentar conseguir a bolsa da FAPESP, que tem algumas vantagens, porque a bolsa da FAPESP, além do aluno da pós-graduação receber a bolsa, existe uma reserva técnica que ajuda no custeio. Atualmente, nós temos no atual mestrado 3 alunos com bolsa contemplada pela FAPESP de mestrado, que é uma concorrência dura, tá? Mas o que voga para se conseguir essa bolsa? Claro que o histórico do aluno é importante, mas também a qualidade da produção docente, certo? Então, hoje nós temos 3 bolsas ali de mestrado da FAPESP. E no doutorado nós também temos 4 bolsas aí do doutorado contemplada pela FAPESP. Qual que é a medição dessa qualidade da produção docente, professor? Hoje se mede a qualidade da produção, principalmente na produção científica mesmo do docente. Com publicações internacionais, nós temos uma qualificação que a CAPES regra, qualificando os periódicos de qualificação de A a C, certo? E os A são os periódicos de maior ponta, que normalmente são periódicos internacionais. Além disso, tem também o fator de impacto do periódico, que é importante. E nós ali do departamento, nós temos normalmente uma produção muito boa, principalmente em periódicos de fator de impacto relativamente alto. Produção internacional, a gente sabe que isso é uma coisa muito importante hoje em dia, né, essa internacionalização. Como que é tratado isso na pós-graduação? Tem mesmo essa predileção, essa instrução para isso? Sim, tem, porque é um dos fatores e um dos principais fatores que a CAPES observa na qualificação do programa. Nos programas da CAPES, a nota vai de 1 a 7, né? Sendo que 2 o programa fica sempre sob observação, podendo ser fechados. Nota 3, pode-se tocar o programa, mas não pode-se abrir um curso de doutorado. Nós, atualmente, nosso programa aqui está com nota 5. Tá? E estamos trabalhando. Dos fatores para subir é envolvido nessa produção científica em periódicos de alta relevância. Professor, qual é o perfil do aluno para se dar bem na área de endodontia? O perfil aluno, além dele se dedicar não só no desempenho, como as atividades que ele deve desenvolver, porque lá nós temos, o aluno apresenta seminários, na intenção de prepará-lo como um docente, e também participa conjuntamente na ajuda na clínica de graduação e laboratório, já para ele ter essa interação e ser preparado para desenvolver a docência. Além disso, o aluno deve se empenhar na sua produção científica. Claro que é importante para o aluno, principalmente, porque é o currículo dele. E hoje nós temos muitos programas aí pelo Brasil, e eu falo sempre para os alunos que o ponto diferencial vai ser o currículo e a produção científica dele. Professor, a maioria vai para a docência? Muito sim. É claro que hoje demanda muito do mercado, mas nós temos alguns alunos já inseridos na docência, ex-alunos inseridos em instituições. Temos alunos de mestrado que foi ex-alunos de mestrado que está na Universidade Sagrado Coração, o próprio professor Carlos Spironelli, ele trabalhou como docente da UEL e hoje ele está nos Estados Unidos lá como consultor científico de uma empresa, grande empresa na área de endodontia. Então, com o tempo, sempre eles vão se inserindo. E qual é o ganho para quem não entra para a docência e continua clinicando? Qual que é o ganho de ter essa experiência teórica, digamos assim? A diferenciação. Claro que esse aluno normalmente também faz uma especialização, né? Mas ele tendo o mestrado e o doutorado tendo cursado, isso faz com que ele tenha um aprofundamento científico maior
e ele possa exercer sua clínica com maior segurança, principalmente porque ele exerce a sua clínica baseada na evidência científica, que é um ponto diferencial. Como que está o andamento das turmas? Está em andamento? Está aberto as inscrições? Sim, nós tivemos uma seleção agora no começo do ano para o mestrado. Ingressaram 6 alunos no mestrado. Nós temos 8 alunos finalizando o mestrado, os quais vão para o doutorado. E nós temos 7 alunos no doutorado. O doutorado é aquele fluxo constante de inscrição? Isso. Agora, a partir desse ano, iniciou-se um fluxo contínuo. Na verdade, é selecionado em 4 momentos do ano. Mas antigamente era amarrado um edital, que você tinha que aguardar 2, 3 anos. Então, o que facilitou hoje? Por exemplo, os alunos que estão concluindo o mestrado agora, eles vão poder já iniciar o seu doutorado logo em seguida. Senão, eles iam ter que esperar uma abertura de edital, e aí acaba perdendo um pouco aquele gancho, né? Já o mestrado, não? Não, o mestrado aí é amarrado a edital. Abre a cada 2 anos. A próxima seria? Então, a próxima agora vai ser final de 2014 as inscrições, para se iniciar nova turma em 2015. Professor, para finalizar, faz um convite aí para quem se interessou pelo curso. Bom, nós temos o nosso departamento, aqueles que se interessarem a cursar o mestrado, o doutorado está aberto, ele deve procurar a pós-graduação aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru. A documentação necessária encontra-se no site. Um fator importante que para ele iniciar o mestrado e o doutorado, ele tem que fazer um exame de proficiência em inglês, que aí pode ser o TOEFL, o TEAP ou IBC no mestrado e o UAP ou o TOEFL para o doutorado. No caso do mestrado aí, as inscrições provavelmente vão iniciar em final de 2014, aí é só entrar no site da FOB, quando sair o edital vai ficar disponível no site da pós-graduação da FOB. E no doutorado, ele tem que se inscrever lá na pós e procurar um docente do departamento da área de endodontia com um projeto de pesquisa para ver se o docente tem o interesse ou não de trabalhar com ele nesse projeto para ele iniciar o doutorado. Professor, queria agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e o catálogo acadêmico de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Uma vista científica mais profunda, então me deu uma visão muito maior da endodontia, né? Não simplesmente o tratamento de canal, né? Mas o porquê de cada procedimento, o porquê de cada material, então me desenvolveu um senso crítico muito maior do que quando eu saí na graduação.